Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, são 9h30. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando mais um programa Tema Livre, aqui na sua Rádio Sulina. Rádio Sulina, a voz do Ponte Verde. 9h30, hora certa, Ótica Popular. Ótica Popular inaugurou, aqui bem pertinho da Rádio Sulina, Rua José Bonifácio, 1029. Alguém já ouviu a palavra, a expressão americana? William? Não? Pois é. E a expressão grau? Não é grau de febre, não é, sabe, não é aquele grau do termômetro. Dar o grau. Pois é, pessoal, essa expressão significa determinados movimentos executados por motociclistas e que, segundo a lei de trânsito, quando praticada pelas ruas das cidades, entre automóveis ou veículos, se constitui numa infração gravíssima. Mas ela é, inclusive, regulamentada em algumas cidades, em alguns setores, desde que tenham um local fechado só para essa prática. O problema é que, como tantos outros esportes, entre aspas, que são praticados por algumas pessoas, essas pessoas não querem estar num local fechado. Eles querem estar numa BR, numa RS ou pelas ruas principais, principalmente, não querendo ser redundante, pelas ruas de maior movimento das cidades onde eles moram. Dar um grau, sabe? Vir pilotando aquela moto, acelerando e de repente ficar só na roda traseira e percorrer 1, 2, 3 quadras. O problema é que muitas vezes esse tipo de ação acaba gerando prejuízos enormes, não só para aquele motoqueiro, o que está tentando fazer o William ou o grau, ele cai, a moto quebra, ele se machuca também, como muitos estão vindo a óbito. Já são vários casos, inclusive de adolescentes aqui no Brasil que vieram a óbito, porque ao estarem exercendo a prática, se não me engano, antes de ontem, um jovem também, lá na região norte do país, aliás, em Minas Gerais, ele perdeu o controle, a moto saiu por um lado, bateu numa caminhonete e ele caiu por outro, só que a moto voltou e caiu por cima dele e acabou matando ele. Aqui em Dom Pedrito nós estamos vendo agora, além do William com moto, o William com bicicleta e agora com bicicletas a motor. E não seria mais complicado se alguns já não estivessem tentando fazer o tal do William, ou o grau de bicicleta, em cima das calçadas, em meio aos pedestres transeuntes pelas ruas da nossa Dom Pedrito. E aí, Pacazzi, tu já fizeste aí um grau com a tua motoca, a elétrica? Bom dia. Tá bom o assunto para de manhã, né? Mas foi aprovado na Câmara de Vereadores, só não foi sancionada pelo prefeito, e a questão é aonde que vão praticar o William ou o grau em Dom Pedrito? Como assim? Foi aprovado? Sim, foi aprovado no ano passado. Para se praticar para o exercício, mas certamente deverá ter um local fechado próprio para isso. E eu não mas sei não está definido ali que vai ter? E eu não sei se o município é que vai ter que construir esse local, que nem aquela pista para skate, aquela coisa toda. Ô Norton, bom dia, nossos ouvintes, nossos companheiros. Eu sabia que ia gostar do assunto. Nossos companheiros de trabalho, mas esse assunto é massa. Massa. É pesado, né? Não, é massa. Tá bem. É legal.
E tu estás bem em inglês hoje, americano, né? Pois. The right man on the right side. Né? O homem certo no lugar certo. Fomos colegas no IASIS, você lembra? Me lembro. Remember. You remember? Okay. Mas já me esqueci também tudo. Então, I don't remember. I don't remember. Mas o Norton... Bom dia, Paquete. Bom dia. O que acontece é o seguinte, ordem, aliás, isso está na nossa bandeira, né? Ordem, disciplina. Pois é. Se queremos atingir metas plausíveis, boas, interessantes para a sociedade, justas, honestas, é impossível chegar lá através do caos, da desordem. Não tem como. É só uma mágica, né? E nós não estamos num mundo mágico. Não estamos, nem queremos. Queremos a realidade, né? Bom, então, muito bem. Alguém há de dizer assim, bom, mas o país está precisando de leis. Não, nós não estamos precisando de leis. Chega. O Brasil é campeoníssimo no mundo com esse emaranhado de normas e leis, e nós temos bastante. Chega ao ponto uma situação que o indivíduo não está contra a lei, chega a não estar contra a lei. É a lei que está contra ele. E os confrontos estão ocorrendo, Pacazzi. Os confrontos que atingem o cidadão, né? Aí nós temos, ao andarmos pelas calçadas, temos o risco de sermos atropelados, batidos por alguém que vem em alta velocidade, muitas vezes, de bicicleta, e agora até com a chamada bicicleta motor, né? Nós temos como a semana passada, Pacazzi, eu fui junto com a Roseli levar o meu neto ali naquela pracinha que tem próximo ao quartel. Sabe ali na Severo Correia ali? Muito boa aquela. Tem uma pracinha. Só que ao chegarmos ali, aí eu me sentei e tal, fiquei observando ele, o neto brincar, né? Aquilo que faz parte da atividade de um avô também. Quando eu olhei para o lado, um olhar meio que feroz, e aquele rosnado, o que era? Não me diga, um tigre. Uma cadela pitbull. Não me diga. Demarcando o território. Óbvio. E ficou daquele jeito. Não, o animal não tem culpa. Pois né? E aí ela me olhando e rosnando, eu fui levantando, e aí peguei o neto, convidei a Roseli, aí a Roseli ainda bateu umas fotos e ela já latindo, aí já não estava rosnando mais, já estava latindo, pegamos e fomos embora para casa. Pois é, Norton, mas como eu estava dizendo... E ela demarcou o território, aquele território ali é dela, não é mais para as crianças nem os idosos. Nós temos leis... Eu sou idoso, viu? Eu sei. Nós temos leis, nós temos normas, nós temos regulamentos. Tem que fazer cumprir. Não, mas aí tu e fiscalizar. Estou querendo demais? Claro. Demais? É demais. Não. É que nem essa história do grau aí. Se o prefeito sancionar, aí vão construir um local, que nem foi lá, vamos de novo. Sim. Que nem foi a história da pista do skate. Não, mas lá nós não queremos. Nós queremos aqui na Borges, em frente a um rancho, próximo à prefeitura. O show tem que ser público para casa. Não, eu acho que aí essa história, todo mundo quer ali, né? Porque ali tem palco, né? Claro. Tem palco, tem público. O artista gosta de quê? Público. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Exatamente. Então também. Bom, mas então vamos fazer o seguinte, rodeios crioulos também ali, né? Por que não? Também. Eu lembro... Corrida de cancha reta, por que não? Eu lembro de alguns anos atrás, décadas, né? Que às vezes aqui a gente via, gurizada fera aqui na volta da praça, pela Barão, pela Júlio de moto, e era pega, era correria. E aí teve um evento, Pacazzi. Sim. Lá na pista lá de motocross do Chico Giacomini. Me lembro lá bem. Naquela época, lá e tal. Me lembro bem. Né? Isso. Aí eu fui lá assistir, Pacazzi. Aqueles que eram os verdadeiros leões pelas ruas de Dom Pedrito, sim, ao ter que competir com profissionais, viraram um gatinho ronronando. Imagina só. Não, porque ali é uma coisa à vontade. Sim. E lá na pista tu tem que ter, além da coragem
de toda a capacidade, tu tem que ter técnica. Tu tem que ter, dentro daquela questão esportiva, Claro. tu tem que conhecer todos os mecanismos de maneira profissional. Não é simplesmente acelerar e sair fazendo barulho. Aí ali tu separa os adultos das crianças, né, Pacazzi? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento mesmo. Bom, vamos procurar um lugar para fazer isso. Né? Lógico. Aí a pessoa pode fazer e pode botar outros aditivos, pode colocar até umas coisas assim bem diferentes, né? Que transforme o lugar num lugar quase que exclusivo, né? Quando nós estávamos naquela luta que foi travada por muitos aí para a recuperação do ginásio municipal. Sei, grande abraço aí para a vereadora Rosemary, ex-vereadora Rosemary, isso. que foi uma batalhadora. Foi, grande abraço a essa amiga. Isso. E Pacazzi, e muita gente dizia, mas para quê? Aquilo lá fica fora do ponto. Fica fora do roteiro tradicional. Mas aquilo ali é para as escolas. Claro. E aí eu pergunto, para que temos tantos veículos escolares? Não seria também para carregar os alunos para a prática dos esportes lá naquele local? Pois é. O pressuposto não é esse? Não, e depois não é. Eu não quero começar complicando. Não, ainda bem que aquele local está bem administrado, está cumprindo o seu papel. Mas eu tenho uma notícia para ti. Eu também tenho, pois eu não gostei disso. Não gostei disso. Tem notícia, tenho notícia, não gostei disso. Então me dá qual é a tua notícia depois. Bom, aquilo lá sempre, quando começou esse movimento de restauração daquele ambiente lá, parabéns a todos que se envolveram direta e indiretamente nessa missão nobre, né? Que aquilo fosse disponibilizado para o esporte, ginásio municipal de esportes, tá? E aí corre uma notícia, eu não sei nem de onde correu essa notícia, está no ar assim, para se usar para outros eventos que não os necessariamente esportivos. Mas e qual seria o evento? Olha, outros eventos que não os esportivos. Você sabe que lá da Câmara de Vereadores saiu a informação que, por sugestão de um determinado vereador, para se voltar a ser feito lá novamente o Festival das Escolas. Aí eu perguntei, eu estava no local errado, na hora errada, mas eu tive que perguntar, né? Sim. Eu digo, mas e depois de todo o trabalho para a recuperação, deixar aquilo ali impecável, porque ficou impecável, né? E o Jefferson agora adotou de maneira absoluta lá também, cuidando, e agora, se não me engano, vão ter que fazer alguns serviços. O Jefferson já se movimentou, vai ser feito. Eu digo, e aí, vão colocar lá uma proteção para prevenir os arranhados de bancos e cadeiras e tudo aquilo? Não pode, tem que ser normal. Não. E imagina, e quem é que depois de tantos anos para se recuperar, aí lembraram de voltar a fazer, aí faz o Festival das Escolas. Daqui a alguns dias, vamos fazer um bailão lá também ou não? Vamos fazer um bailinho? Aí começa para casa. Abriu a porta de entrada. Abriu a porteira. Aí depois dá uma enchente, não, vamos disponibilizar para abrigar os que foram atacados pela enchente. Vamos ficar... Eu acho que nós temos que deixar ele dentro daquilo que foi tratado. Isso. Servir para as práticas esportivas escolares e dos campeonatos municipais. Perfeito, exatamente isso. Não é vôlei. Eu não sei, olha... Fazendo lá, futsal. Agora não, Festival das Escolas, eu sou fã. A minha filha se criou também, desenvolveu toda a arte dela dentro do Festival das Escolas. Mas já que hoje a gente não tem um local próprio ainda, por que não? Vamos conversar com os patrões das entidades tradicionalistas? Isso, claro, o CTG Rodeio, o Herança, o Crioulos do Ponte Verde, e cada ano um desses aí promove o evento. Tradicionalismo, Pacazzi. Perfeito. E valoriza essas instituições. Não é? Eu acho que o ginásio de esportes, já que nós conseguimos, fica para a prática do esporte. Simples assim. Claro que Até sim. porque quem às vezes dá essas ideias
depois, na hora de buscar recursos, mas eu vou tirar recursos da onde? Pois é. Não é? Não, olha, o Norton, não sei quem foi, eu também não sei, mas viu? Eu já mas me posicionei contrário à ideia. Nada pessoal, mas eu acho que foi uma ideia muito infeliz, né? Mas tudo bem, olha, deixa para lá, vamos fazer passar, mas pessoalmente, institucionalmente... A vereadora Rosemary mandou uma mensagem aqui, sim, agradecendo a tua lembrança, o teu reconhecimento. Isso. E ela dizendo que tudo valeu a pena porque é uma conquista para a comunidade, viu, Pacá? Perfeito, exatamente. Um grande abraço, vereadora. Eu sempre chamo ela de vereadora porque, né, ela marcou realmente como vereadora, foi muito positiva e competente, tá, Pacá? Um grande abraço a essa querida amiga, que ela fez um empenho, muitas pessoas se empenharam, mas ela liderou esse processo todo de restauração daquele ambiente ali, exclusiva, e ela foi sempre enfática nisso. Ela sempre foi enfática e muito clara, né, para a prática do esporte, especialmente de escolas municipais e de quem não pode alugar uma quadra. Exatamente. Então é o braço social do município. Que bonito isso, tá? Todos nós temos parte nisso. Claro que aquilo foi feito com recurso público, que vem do bolso do pagador de impostos. Então, tudo bem, a gente fica muito feliz quando paga impostos para um tipo de obra, de missão dessas, né, desse tipo. Aí, ficou bacana, viu, Pacá? Ficou muito bem, só que muito assim, bacana, muito bacana. Quando se fez a restauração, ainda se comentou isso. Eu lembro. E a vereadora Rosemary foi muito clara. Não, isso aqui é para restaurar, é para trazer de volta o espaço disponibilizado para as escolas e para quem não pode, a prática de esportes. Tá? Perfeito. Bom, nada contra a manifestação de natureza artística, ao contrário, eu acho muito bonito, acho uma maravilha, vibro com isso. Que bom que Dom Pedrito tem artistas, tem pessoas que se envolvem nisso, isso é cultura, não tem a menor dúvida, mas cada qual como outro, né? Posso fazer um adendo? Pode, aqui? Sim. Foi muito, muito feliz. Eu lembro que ao longo dos últimos anos até, quem comandava era a Secretaria de Esporte, o Glécio, né, junto com a Secretaria de Esporte. Claro, me lembro, sim. Faziam aqueles eventos ali na praça. Isso. Onde aqueles concursos de música, até o Thiago participou também, das escolas, Pacazzi, livre. As pessoas chegavam, colocavam as cadeiras ali, com seu chimarrão, era feito ali na Bernardino Ângelo, em frente à antiga Caixa Estadual. Então, assim, Pacazzi, nós temos maneiras de promover os eventos, temos maneiras. Agora, nós temos que também encontrar maneiras e ser muito cuidadosos na preservação daquilo que é muito caro depois para se promover as recuperações. Eu ia falar nisso, Norton. É o seguinte, nós temos a rua coberta e ali está provado que nós podemos fazer vários eventos. Podemos. O único detalhe dos eventos promovidos ali é que está aberto a todos. Exato. A não ser que aquela pessoa que tenha tido... Pública? Pois é, o Norton, a não ser que a pessoa que tenha tido a ideia de fazer num lugar fechado para cobrar a entrada. Pode ser isso. Né? Mais infeliz ainda é a ideia. Pois é. Certo? Mais infeliz ainda. Claro que sai caro tu alugar um equipamento, né? Não tem a menor dúvida, mas tem outros meios de fazer isso. Tem leis de incentivo à cultura. Mas então eu não sei. Vamos procurar os mas vamos manter, né? O nosso ginásio. Foi uma luta recuperar. E afinal de contas, o esporte ficou em terceiríssima posição. A prática do bom esporte. Né? Apesar da pregação, o esporte é saúde, o esporte é vida, é muito importante, sim, só que nós tínhamos um lugar público, né? E acabamos não tendo, porque era baile daqui, era festival de não sei o que, pronto. E a destruição, né, Pacazzi? Pois é. Imagina, o que ganhamos com isso? Sim, sem ter bailes,
sem ter qualquer tipo de atividade fora da área esportiva. Segundo o Jefferson me passou, já houve danos propositais, já houve quebra-quebra dentro lá dos banheiros do ginásio, Pacazzi. Que nem o quebra-quebra aqui nos banheiros da praça. Eu acho interessante que tudo isso aí é construído para quem? Para as pessoas. Para as pessoas usarem, terem conforto. Mas são as mesmas, claro que eu não estou falando genericamente, mas são aquelas mesmas que sempre encontram a maneira de, acho que de expressar o seu descontentamento. Mas eu vou arrancar esse trinco aqui, eu vou quebrar essa fechadura, eu vou danificar esse vaso. Sabe, Pacazzi? Você imaginou como é que é a casa de uma pessoa assim? O Laval uma vez questionou nesse programa mesmo. Ele disse assim, pois houve uma época que era prática, usual, né, era comum, as antenas dos carros, né, saía por aí, os vândalos, né, saíam por aí a quebrar antenas, né. E aí ficava aquilo, mas afinal, qual é o sentido disso? Não, é o aspecto da necessidade social. Mas o que ele vai fazer com essa antena? Será que ele vai resolver o seu problema de natureza social? É que nem a vítima da sociedade, né? Pois é. Então vamos pensar em outra coisa mais providente, alguma coisa que realmente tente resolver ou resolva, né? Agora, com antena de carro, não. E o sujeito destruindo um banheiro público também, qual é o que ele vai estar tendo de volta? Né? O que ele está ganhando com isso? Agora, a velha questão, né, Norton, quem não se liga ao mundo pelo amor vai se ligar pelo ódio. Então, aí é que está, vamos ver, vamos lá nas causas, nas origens, nas raízes disso, né? Não apenas fazer um combatezinho assim aos efeitos, não vai resolver, porque isso é um modo contínuo, isso vai se renovando permanentemente, enquanto a gente não tomar consciência de que é preciso ir lá investigar quais são as causas disso e tentar tratar. Mas a causa e efeito, Pacazzi? Pois é, Norton, aqui nós estamos, aqui em várias sociedades no mundo, está se usando muito isso aí. É o chamado conduta do chega para lá, né? Não, faz isso aqui, vai tratando o efeito. Mas e a causa? Isso deve ter tido uma causa, um nexo causal, isso é disso. E não se vai lá nas raízes, na profundidade da questão para tentar resolver lá na fonte. Né? É preciso que se faça isso um dia, senão nunca vai parar. Tu sabe que um dos grandes debates ocorridos nos últimos meses foi com relação à maioridade penal, né, Pacazzi? Sim. E houve dentro do Congresso Nacional, principalmente por parte dos partidos, aqueles partidos chamados à esquerda, né? Sim. Que foram totalmente contrários que menores fossem penalizados. Mas aí ontem, por exemplo, eu estava vendo uma matéria onde 3 menores, um de 13, um de 14 e um de 16 anos, confessaram o assassinato de um motorista de aplicativo. Eles pegaram o aplicativo. Sim. E aí no decorrer mataram o cara e jogaram o cara no rio, em cima de uma ponte. Poxa. E aí, como foram pegos, confessaram, e foram encaminhados para uma situação provisória, daquelas chamadas fundações casa, aquilo ali, né? Aí eu te pergunto, e aí, Pacazzi? Pois. A vítima, eles estão aptos até para votar, para escolher o presidente, escolher um deputado, um senador, mas aí essas pessoas, esses representantes públicos, não entendem que hoje... Entendem, Norton. Entendem. Os crimes cometidos no nosso país, em grande parte, estão acontecendo pela mão dos chamados, entre aspas, adolescentes de menores, né? Só que eles saem livres, leves, soltos. O pior não é isso, Norton, entendem, tá? É muito pior do que isso. Exatamente porque sabem que isso pode produzir aí uma série de efeitos
que comprometem a convivência, a boa convivência social. E talvez essa seja das metas, né? Uma dos escopos de toda essa, entre aspas, anarquia, né? Sim. Então, tem gente que, de certa forma, se beneficia com isso. Pasmem, né? Se beneficia com isso. Lá na Indonésia, um cidadão brasileiro Eu sei. foi pego com tantos quilos daquele produto e pronto. E condenado à morte. Foi. Aí está o governo federal, direitos humanos, certo? Isso. Que ele não seja condenado à morte, já foi vacinado, já foi decretado. A lei funciona. Nos Estados Unidos, um menino de 12 anos que assassinou a irmãzinha com método cruel foi condenado à prisão perpétua. Pois é. Um dos argumentos de pessoas que são contra isso ficam preocupadas que quando se condena um de menor, né? Menor, que ele vai para a cadeia. Bom, tem que se ver um lugar próprio para abrigá-lo, né? Lógico. Então nós temos que fazer uma crítica severa ao nosso status, à nossa situação prisional no Brasil, que é carente, é crítica, é lamentável, né? Quando teoricamente, filosoficamente se propõe que o indivíduo está tendo a sua liberdade suprimida por uma boa causa, entre aspas, para que ele, nesse espaço, reflita e seja recuperado para retornar à sociedade. Não generalizando para casa. Tem aquela máxima que às vezes o pessoal usa, né? Para justificar, precisamos construir escolas, faculdades, e não muros, não prisões. Mas aí tu olha assim, tu observa o comportamento de quem está dentro das escolas, e as imagens apareceram até no final de semana, lá de São Paulo, daquela baita universidade, a destruição promovida pelos, entre aspas, universitários. Aí eu te pergunto, qual é a diferença do muro? O Norton, nós estamos assim habituados, um dia nós vamos crescer como sociedade. Estamos muito habituados ainda, atrelados a essa lógica do tratar o efeito e não tentar tratar a causa, né? As causas, as raízes. Então é isso. Por exemplo, nós temos situações prementes, é claro, lamentáveis, como a fome. Então vamos comparar, eu sempre faço assim essa comparação que me parece até, de certa forma, inteligível, que é o incêndio. Está incendiando um prédio, vamos apagar o fogo, claro que sim, vamos apagar. Depois do fogo apagado, nós vamos investigar as causas, para que outros prédios em situação semelhante não peguem fogo. O que a tua ação gera? Bom, então... Uma reação? Sim, então nós apagamos o incêndio, é a primeira coisa a fazer, porque está incendiando, não tem como esperar, não tem que fazer todo um relato, olha, vamos relatar, olha, está pegando fogo. Primeiro apaga o incêndio, apaga. Depois vamos tratar esse assunto e tentar descobrir o que causou isso. Da mesma forma, vamos transferir para a história da fome, que é lamentável. Então, as pessoas têm fome. Tá, mas qual é o problema? Qual é o problema? É muita miséria, muita gente, pouca comida. O que há? Vamos tratar desse assunto como pessoas inteligentes, como pessoas civilizadas. Claramente não precisa, eu tenho razão. Não é uma questão de ter razão ou não. É uma questão de providência, de fazer. Né? Tanto faz, olha, eu não gosto de ti. Sim, mas vamos unir esforços para tentar superar esse problema e mexer lá na causa, para que não volte a acontecer. Da mesma forma com o incêndio. Incendiou, mas o que foi? Curto-circuito.
Então tá, olha, vamos providenciar, vamos tomar medidas para que não haja num outro prédio, no mesmo que será restaurado, de novo a mesma causa do incêndio, senão nós vamos sempre estar enxugando gelo. Então é isso que a gente preconiza. Isso, quando as sociedades chegam a esse entendimento, é um sinal muito forte de que elas estão realmente amadurecendo, estão crescendo, estão buscando uma estabilidade social para que a qualidade de vida seja não só buscada, mas conseguida e mantida. Eis a questão. Ô Norton, mudando, agora às 10h30, nós vamos ter a honra de receber uma jovem, a Maria Cecília Chelotti, que foi empossada recentemente como vice-presidente do Interact Club. Olha, nós temos em Dom Pedrito, para orgulho nosso, alguns grupos extraordinários, liderados por jovens que estão entendendo, não só entendendo, estão fazendo, praticando, não é, o seu interesse pela sociedade, né? Olha, então eles sabem a sua utilidade dentro desse núcleo social e estão colaborando e fazendo digamos, aquele caminho da compreensão, do entendimento. Sabem o que estão fazendo, consciência. Então, é a consciência em andamento, porque não basta ser uma coisa assim, muito teórica, lírica, olha, temos que conscientizar. Não, esses estão sendo conscientizados, estão se conscientizando os outros e agindo, tá? Bom, mas será lá às 10h30, vou chamá-la por aqui pelo telefone, pois não. Eu estava vindo agora para a rádio. Sim. E observando, esse dia eu conversei com o teu afilhado, o Alex, sobre as câmeras de monitoramento em alguns pontos da cidade, principalmente nos semáforos. Tá. O que ele me disse, que aquelas câmeras monitoram o indivíduo. Sim. Monitoram, né? Mas que elas só, a princípio, serão utilizadas no caso de algum evento, algum sinistro, uma batida, alguma coisa, para definir quem é quem. Só que, sabedores de tudo isso aí, eu acho que os motoristas não estão preocupados com isso, viu? Porque está todo mundo, principalmente lá na Júlio de Castilhos, esquina com a rua Major Alencastro, cortando direto, não tem sinal vermelho para casa. Opa! E isso é normal. E eu questionei o Alex, né? E até ele me disse que o ideal seria trazer, que até é uma vontade dele trazer aquele semáforo aqui para a esquina da General Neto, que é também Deus nos acuda ali, né? Que quem anda pela General Neto agora pensa que a General Neto é preferencial e corta Júlio. Então, mas assim, ó, tá uma vergonha aquilo ali. Mas a General Neto não é nossa, é do Estado. Então alguém que ligue para o governador lá de Mas governador. É que assim, ó, é que nós contratamos um serviço de monitoramento para Dom Pedrito, e eu, a princípio, quando houve a reunião, eu tinha entendido que tinha, dentro de todo aquele processo ali daquele monitoramento, o sistema que foi até falado de maneira bem didática pelo técnico na reunião que teve no Salão Nobre, de que com aquele sistema o indivíduo que cometesse o delito poderia ser até notificado, poderia ser autuado, né, em casos graves. E para mim cortar o sinal vermelho e quase bater no meu carro é grave para casa. Claro que sim. E se aquela pessoa que confiou que o sinal está verde para ela, entra de moto, de bicicleta ou de carro, e se ela leva uma pancada e vem a perder a sua vida ou ter problemas sérios, sequelas? Quer dizer, porque alguns acham que cortar o sinal vermelho é uma prática normal para casa? Não, isso aí então é o caos legal, né? É o caos legal. Então eu conversei com o Alex, né? O Alex ficou de dar uma olhada nisso aí, mas precisamos,
Principalmente lá em cima na Júlio, para casa. Sim, lei porque pra em outros quê, locais eu observo que o pessoal respeita, viu? Eu não sei por que naquele semáforo lá da Júlio o pessoal não tem o hábito de respeitar. Talvez porque esteja um pouco mais fora do núcleo central? Não sei. Não, Norton, isso aí tanto faz como tanto fez, porque a pessoa ou tem respeito ou não tem meio respeito. Né? Mas agora nós termos câmeras só para justificar eventuais eventos também fica meio esquisito, não é? É uma ferramenta para botar na geladeira ou na prateleira. Mas eu fico preocupado para casa, que tem muita criança, tem muita escola ali, e as crianças e idosos da saída do mercado, né? Eu acho que eu entendo dentro do meu conceito de cidadão que se existem regulamentos, eles têm que serem respeitados. Mas se existe lógico. um propósito da colocação do semáforo ou de câmeras, elas têm que serem aplicados. Perfeito, exatamente. Não é para multar, mas é para prevenir, para criar um sistema de prevenção para que não aconteçam problemas para casa. E com aquele asfalto agora ali da Júlio, que está maravilhoso, olha, o pé está fundo, viu? Norton, o que acontece é o seguinte, as pessoas, muitos já entenderam isso, felizmente, né? Que as normas, as leis, as regras são ferramentas. Elas não são fins em si mesmo, não. São ferramentas. Para que servem as ferramentas? Para viabilizar, facilitar o serviço, a missão. Então, essas ferramentas, as leis, as regras, elas servem como meios, elas são fundamentais, importantes para que se chegue a um bom resultado, a um resultado justo, a um resultado... Então tá aí o porquê que o Estado não dá atenção ali para aquela General Neto para casa. É para o pessoal não acelerar. Bom, então tá, né? Tá bem? Então não precisa fazer quebra-molas, já tem os quebra-molas naturais, né? Tá bem. Mas assim, então é preciso que se respeite essas leis, mas especialmente, porque às vezes há tanta leizinha por aí, eu digo leizinha sem pejoração nenhuma, não é isso. Mas são regrinhas chamadas regrinhas do intervalo, né? E muitas vezes se disse aqui, por exemplo, que se estava dando um interesse, vamos dizer assim, um valor excessivo para determinadas regras, normas, e que deve se dar realmente, mas em detrimento de outras. Bom, as outras deixa passar, né? O que o senhor está fazendo aqui? Vim só roubar o banco. Não, então passa aí. Então chegou um ponto, e eu comentava lá, comentei até com um profissional, numa ocasião ele teve que rir, um profissional de trânsito lá em Porto Alegre, disse, olha, sem pessoalizar nada, sem querer lhe ofender, mas o senhor está dando tanta importância aqui dentro da área urbana ao cinto de segurança, e tem que dar, é regra, né? Tem que cumprir. E de repente o assaltante do banco vai ser preso não porque assaltou, mas porque andava sem cinto de segurança. Pois é. Então, a hipervalorização de um setor. Então é preciso que se leve tudo, que se dê a importância à ferramenta e que ela seja sempre encarada como ferramenta. Né? Agora, se você disponibilizou um martelo para pregar um prego, e aí está o martelo disponível ali, é com o martelo que você vai pregar esse prego. Pois bem, mas aí você não, deixa de lado aí, pega essa pedra aqui, qualquer coisa e tal, aí não dá, né? Tem que se ter ordem, disciplina. E isso aí não é uma questão, que barbaridade, tem que ter disciplina. Eu me recordo uma ocasião que fui muito honrado com um convite para ir aqui conversar com as turmas aqui do Colégio Patrocínio, há anos. E aí ficamos à vontade lá, eu pedi para os professores, monitores saírem, ficamos só nós lá, era uma turma grande lá. Estava cheio ali o auditório.
E eu digo, olha, agora vamos bater um papo, vamos conversar. O que vocês pensam, enfim, que a gente pode... Vamos trocar ideia. O que tu acha? Aí saíram coisas extraordinárias, notáveis, gostei muito. Mas um lá reclamou, disse, não sei por que fecham o portão. Bom, mas eu digo, qual é o portão? O portão de entrada ali da escola. Eu digo, olha, eu acho que são regras interessantes, são importantes, são meios, são maneiras de fazer todo um cumprimento, uma organização para cumprir um projeto, né? Mas não... porque o portão fechava, parece que às 8 horas em ponto, a hora de entrar. Tinha das 7h30 às 8 para entrar. Às 8 fechava, e ele estava reclamando por isso. Aí eu perguntei, escuta, tu tens namorada? E foi aquela laúsa, né? E pois é, tem, não sei que coisa. Eu digo, bom, como é que tu marcas um encontro com a tua namorada? Hora e local. Ou não, é qualquer... Não, vamos nos encontrar assim. Onde e a que horas? São regras básicas, fundamentais, para tu poderes te encontrar com ela. Uhum. Aí ele caiu em si também, compreendeu. Então, a gente entende, né? Os pensamentos, às vezes, as pessoas querem chegar lá e através de meios mágicos. Isso na vida real não existe. Sabe que tem uma passagem, sim, que fala de um caso muito grave, de um homicídio que ocorreu lá em Porto Alegre, né, para casa. Sim. E o promotor explicava todo o processo e do que o corpo tinha sido encontrado flutuando nas águas do Rio Guaíba. E questionou a maneira como foi promovido aquele homicídio. Sim. E que o réu, de que objeto o réu teria se utilizado para cometer o ato. Diz o advogado, olha, foi um martelo. Como um martelo? Sim, nas páginas da 0 Hora dizia na época, a vítima flutuava e ao seu lado também um frondoso martelo flutuava nas plácidas águas do Rio Guaíba. Martelo de plástico, então, deve ser de borracha. O Norton tem o célebre caso do sujeito que foi levado a juízo, né? Porque tinha roubado um cavalo. E aí, quando o juiz lhe deu o direito de dar a sua versão, disse, não, doutor, eu não roubei um cavalo. Eu precisava realmente, e isso eu confesso que eu roubei, foi uma corda. Agora, que culpa eu tenho que na ponta da corda tinha um cavalo? Bom, aqui é o seguinte... O SUS é para todos? Hein? O SUS é para todos? O SUS? É. Tu tens dúvida? Olha, Pacazzi, eu vendo uma matéria ainda ontem de que uma jovem veio a perder a sua vida, né? Sim. Depois de muitos e muitos anos lutando aí para combater o mal que a afetava, e ela precisava de uma medicação que tratava a questão oncológica dela, e que o Ministério da Saúde, por todas essas coisas, negou através do SUS, ou demorou demais, né? E ela acabou perdendo a sua vida porque não recebeu a tempo a medicação que manteria ela ainda dentro da expectativa de vida necessária. Então o SUS não é para todos, Pacazzi. Não é para todos. Não é para todos. Olha, quase que... Se o Ministério da Saúde, Ministério com todos os laudos possíveis, com todas as mídias em cima, comete um equívoco desses, Pacazzi. Não, eu não estou falando de um ambulatório de uma cidade pequena do interior, eu estou falando do Ministério da Saúde, onde os técnicos estão ali com a profusão de informações de todos os cantos do mundo. Eles sabem até onde foi enterrado o Ayatollah Khomeini, vamos dizer, mas eles não tiveram a sensibilidade de entender que aquela jovem precisava do medicamento e simplesmente não liberaram para que fosse comprado, Pacazzi. O SUS não é para todos, e nós temos que entender assim, nós entramos
nesse conceito, porque o básico nós temos, Pacazzi. Mas o básico, esse até um chazinho nos ajuda. Nós queremos aquilo que gera complexidade no tratamento do indivíduo. Porque quando nós vamos até um posto de saúde e o médico nos diz, olha, tu tá com um problema A, tu precisa fazer uma tomografia, tu precisa fazer uma cintilografia, tu precisa fazer todas as grafias necessárias, o que é que nós precisamos? Que haja a disponibilidade da marcação desse tipo de exame de alta complexidade, ou tu tem que consultar um especialista lá em Porto Alegre, e nós não temos. Então o SUS é para todos quando trata do básico. Agora, quando são coisas de alta complexidade, o SUS está falhando, e falhando gravemente, Pacazzi. Olha, Norton, eu quero te dizer o seguinte, que sabe qual é a linguagem disso, dessa, entre aspas... Eu não estou generalizando, né, Pacazzi? Sabe qual é a minha interpretação diante dessa aparente burocracia, né? É a linguagem disso, traduzindo, não temos dinheiro. Tem que segurar um pouco. Segura aí. Tu imagina se houvesse realmente uma abertura, claro, sob o parâmetro da necessidade. Realmente da necessidade. É necessário para que se chegue a um bom diagnóstico, que se faça este exame, aquele outro. Bom, partindo do pressuposto de que realmente é necessária essa lista de exames, e então vai se chegar a identificação do mal para poder enfrentá-lo. Pois bem, só que assim, Norton, quando não tem verba suficiente para tudo isso, então é preciso que haja... Tá bom. É preciso que haja aí um esforço para que alguém contenha um pouco essa profusão, não é? Esse festival de exames. Bom, mas pode-se cometer nesse meio do caminho, e certamente vai se cometer, muitas injustiças e coisas extremamente perigosas, porque a saúde não espera. Alguém há de dizer assim, não, essa doença aí, fala com a doença, dá uma esperadinha aí, tenha paciência, doença, tá? Seja paciente, doença. Não existe esse tipo de diálogo, tá? Não, agora não dá, vai ter que ser depois, não tem para todo mundo. Então essa é uma linguagem, essa quantidade de empecilhos intermediários, traduzindo isso, é porque não está disponibilizado de maneira clara, né, transparente e real. Então é preciso que se ponha aí freios, né? Quanto será que custa essa medicação, Pacazzi? Olha, medicação, na saúde tudo é caro, né, Norton? Pois é, mas caro, aí, Norton. Aí eu olho uma reportagem lateral. Sim. Você lembra dos irmãos Batista? Sim. Aqueles da Lava Jato? Sim. Daqueles dos Odebrecht, tantos frigoríficos? Pois é. O governo federal aceitou pagar, por exemplo, 50% mais caro por energia carvão a uma empresa que é ligada aos irmãos Batista. Um contrato que pode superar 12 bilhões de reais. Aí pode. Bom, mas e se há uma ilegalidade, será que o TCU, Tribunal de Contas da União, não apontou isso? Pois é, Pacazzi. Ô, Norton, aqui é o seguinte... Acho que eu estou fazendo muito complicado, pergunta complicada para ti hoje. Hoje sim. Quero te dizer o seguinte, que me chamou a atenção hoje, ouvindo o Noticiário Nacional, que os americanos taxaram o Canadá em 50%. Puxa, barbaridade, então... É uma guerra pessoal do Donald Trump contra o governo canadense. Não sei, mas a China, em relação à nossa carne, também está taxando em quase 50%. A carne bovina. Mas são amigos.
Bom, mas isso, o Norton, eu acho que tem que fazer uma separação entre essa questão de natureza econômica, né, a proteção das suas economias, né, o chamado protecionismo, né, e isso vem de longa data, isso vem lá dos séculos passados, protecionismo, isso vem de muita... Só que isso se especializou, isso ficou mais sofisticado nos dias de hoje. Então, uma das maneiras de proteção das economias de cada país, respectivas de cada país, é um dos mecanismos que se usa para fazer essa proteção. Porque senão, de repente, nesse mercado todo, nessa praça, aí vence aquele que tem, não, mas eu aqui tenho mais baratinho aqui, aí o outro que levou mais tempo, teve mais ônus para produzir aquilo, vai levar desvantagem. E aí desequilibra. Então é isso, eu acho que essa taxação. Então, uma coisa que tem que se entender é o seguinte, que essa taxação americana, seja lá a razão que tenha, eu estou entendendo pelo lado econômico, né? Ela não é exclusiva para o Brasil. Né? O Japão também foi taxado, né? Mas o Canadá me chama a atenção. Mas me chamou a atenção também do Brasil, Pacazzi. Sim. Porque até pouco tempo atrás, lá naquela reunião que houve lá dos BRICS, né, te lembra? Sim. Que inclusive a ex-presidente Dilma é presidente. Sim. Lá dos BRICS, que até o nosso presidente gostaria que o dólar deixasse de ser a moeda de referência mundial para que o yuan, que é a moeda chinesa, se tornasse, quer dizer, eu entendia que ali estava uma grande proximidade de interesses, até uma situação convergente entre Brasil e China. Por isso que me chamou a atenção também esse detalhe técnico de valores. Então, quer dizer, os chineses também estão nos taxando, né? Em 50% nessa parte da carne. Me chamou a atenção isso. Bom, negócios, né? Tu já leste aquela fábula do Pequeno Príncipe? Muitas vezes, achei, é muito bonita. É muito bonito. Tu és responsável por tudo aquilo que tu cativas? Pois é. Eu ia contar uma história paralela que não vou... Eu vou tomar um copo d'água. Não vou contar, vai tomar o teu copo d'água. Olha, nós temos aqui na nossa audiência, com muita honra, muito orgulho, a Carmen, o Krause, o Newton Vaz Coelho lá em Viamão, o Carrion lá em Torres, Sérgio Roberto, Belifel, a Mari, o Júnior Rodrigues, a Marta Maria, o Sargento Félix, e tem bastante gente aqui, deixa eu ver. A Tia Zaido, o Tio Ayrton. Isso. A Nara Dávila também. Isso. Tu sabe que a Nara Dávila me disse no final de semana agora, ela esteve lá em casa, que ela não sai de casa para ouvir a tua voz. Puxa, mas olha, que maravilha. Diz ela, eu adoro os comentários da voz do Pacazzi. Que massa. Quer dizer que a minha, então, não. Não, tu estás num lugar acima, entende? Acima, é diferenciado. Estou brincando, a Nara é uma grande amiga. Muito obrigado. É uma grande ouvinte, viu, Pacazzi? Eu sei. Pessoa muito bacana. O César, a Elisângela, a Silvia, o Dr. Alberto Weigartner. Olha só. O Alex, o meu afilhado que tu falaste agora, né? O Mano José Luiz. Tu tem afilhados, hein? Tenho, bastante. Muito tu não quer também? Eu posso repartir contigo, posso? Eu gosto de ser afiliado, mas tem que vir uma contrapartida de vez em quando. Não, a minha contrapartida é... Um Fernet, um espumante, a minha contrapartida... Um Cabernet Sauvignon? Não, eu rezo por ti todos os dias. Tu reza por mim? Não, então tá bem, então. O Suliman também está na nossa audiência. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e no retorno nós vamos conversar com a Maria Cecília Chelotti, que foi empossada recentemente como vice-presidente do Interact Clube de Dom Pedrito, tá bom? Vamos aos comerciais, já voltamos. Muito bem, são 10h30, hora certa, Ótica Popular Pedritense. Pacazzi. Muito bem, como havíamos prometido, já estou aqui na linha com essa pessoa maravilhosa,
muito querida, admiradora da nossa função da rádio também. Ela que tem desenvolvido maravilhas, tanto como declamadora, como uma pessoa distinguida na área literária e também na área social e na área assistencial também. Recentemente, a Maria Cecília Gelotti foi empossada como vice-presidente do Interact Clube de Dom Pedrito, esse clube de jovens que orgulha Dom Pedrito. E é com ela que nós vamos conversar nesse instante, para ela explicar ao povo de Dom Pedrito qual é a função, qual é o escopo, o projeto do Interact e como é que isso se desenvolve. Bom dia, querida amiga, estamos através das ondas da Rádio Sulina, te dando essa oportunidade e, por extensão, a todo esse clube fantástico que é o Interact. Bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, de trazer aqui um pouquinho do que é esse nosso clube de voluntariado, de trazer aqui um pouco também da fala de tantos jovens para outras pessoas que nos acompanham, principalmente nessa rádio tão querida, que faz parte não só, enfim, do meu conhecimento, mas do conhecimento da minha família e da nossa admiração. Eu gostaria de começar falando um pouco, para quem não conhece, sobre a afiliação do Interact. Nós somos um clube de serviço filiado ao Rotary Clube de Dom Pedrito Ponte Verde, ao Rotary Dom Pedrito e ao Rotary Obelisco da Paz. O nosso apadrinhamento ele é feito pelo Rotary Ponte Verde, mas de qualquer forma todos eles nos auxiliam e nos dão sempre uma mão para que a gente sempre possa seguir em frente. Nós executamos projetos financeiros, trabalhos voluntários em escolas, asilos, principalmente em lar de crianças, qualquer tipo de lugar, de unidade que precise de um apoio, que por mais que não precise nos chamar, mas que nós soubemos que algo falta nesse ambiente, a gente faz algum projeto, faz alguma ação, alguma campanha para que melhore a situação desse lugar. Então, o nosso clube, ele já vem caminhando há um tempo, ele vem criando um espaço muito grande na nossa sociedade atualmente. Ele já está de um conhecimento muito grande, não só na nossa cidade, mas também dentro do nosso distrito, que é basicamente a região onde os Interacts se localizam. O nosso distrito é composto por 15 cidades e, graças a Deus, hoje em dia o nosso clube é um dos mais reconhecidos. Nós contamos com aproximadamente 45 companheiros, é um número bastante expressivo. Formidável. Visto que há 8 anos atrás, quando foi fundado, ele deu início com 5, 6 pessoas. Hoje em dia nós temos companheiros muito empenhados, cada um exercendo sua função. Agora, no último sábado, recebi posse junto da minha companheira, presidente Antônia Fontoura. Nós contamos com um conselho diretivo maravilhoso, graças a Deus, muito empenhado, muito empolgado, com a força jovem, para que não deixe apagar essa chama. Então, nós temos jovens muito interessados, com boas ideias, um bom numa coisa, outro bom noutra, que todos, unindo, com certeza fazem a diferença da nossa comunidade. A união faz a força. Exatamente. Dentro do Interact, nós possuímos também, além dos projetos sociais que são desenvolvidos semanalmente para a comunidade, nós também, por ser um clube de jovem, temos alguns atrativos que nos privilegiam, que no caso são os eventos, os treinamentos. Mês que vem, inclusive, nós fomos agraciados por ter em Dom Pedrito mais um representante distrital, que é o meu querido amigo Joaquim Paléu. Então, toda vez que acontece esse feito muito bonito, que é eleito um representante distrital, o evento, que é a Conferência Distrital, a CODIC, acontece na cidade do RDI. Então, fomos agraciados em receber, em ser os hospitaleiros de todo o distrito
mês que vem, dia 22 e 23 de agosto, com um evento que contará com palestra, concurso, treinamento, festa e a posse do nosso representante. Então, o Interact, muito além de auxílio a quem realmente precisa, ele também é um lugar de troca, de desenvolvimento. É uma coisa que eu costumo dizer bastante, é que um jovem nunca sai do Interact da mesma forma que ele entrou. Ele sai muito mais desenvolvido, muito mais preparado para o futuro. Tu te desenvolve não somente no teu pessoal, mas também no teu profissional. Porque os jovens que saem do Interact hoje em dia, eles têm uma visão muito mais clara de como é a realidade. Tem muitas pessoas que elas precisam entrar dentro do nosso clube para sair da bolha, para ver que o mundo lá fora é muito diferente, que as pessoas precisam de nós e que nós precisamos dela. Porque a cada ação tu te torna outra pessoa somente de estar ajudando. Então, eu costumo dizer também que quem mais sai ajudado é nós. Às vezes a gente encontra algumas ações, a gente faz alguns projetos que quem mais é ajudado é o nosso coração, por receber aqueles abraços, aquelas palavras de carinho. Muito bonito isso. Então, beleza. Assim, nós fizemos visitas ao hospital no final do ano. Nós entregamos lembrancinhas e a gente troca muitas vivências com as pessoas. E a partir dos depoimentos delas é que nós temos uma visão muito melhor da vida, o do quanto nós devemos ser gratos, o do quanto nós precisamos evoluir ainda, em função tanto social quanto pessoal, em função do nosso coração. Então o Interact, ele serve para isso, serve para no futuro também nós acrescentarmos no nosso currículo uma caminhada extracurricular muito bonita em prol do voluntariado e da chama que nos mantém vivos para sempre seguir em frente. A todos que nos acompanham, fica também o convite de participar, de se interessar. É um clube de jovens de 12 a 18 anos, mas também o segmento é com o Rotaract, que basicamente tem a mesma afinidade, que é prestar o bem, só que com idades diferentes. Então, geralmente, quem sai do Interact já dá entrada na família Rotária através do Rotaract e após, enfim, o trabalho, a faculdade, a formação da família, eles dão entrada no Rotary, nos Rotaries, as mulheres no Rotary Obelisco e assim permanecendo por uma vida inteira em função do voluntariado, que é algo tão necessário e tão importante para a vida de muita gente. Mas olha o desempenho verbal da nossa querida Maria Cecília. Olha, estás convidada para participar do nosso programa sempre, sistematicamente. Ai, coisa boa, eu fico muito feliz. Bom, eu não gosto de falar depois, né? Quem me conhece sabe que para mim é um privilégio, principalmente, estar aqui nesse programa, falar um pouquinho sobre quem nós somos, o que nós fazemos. Isso. Pedir também para que todos que nos acompanhem, que achem interessante, que nos ajudem também nos projetos. Seguidamente, nós executamos projetos financeiros para manter o caixa do clube num valor estável, para que a gente sempre possa apadrinhar os próximos eventos, enfim, os próximos feitos. Muito bem. Agora, inclusive, dia 8 de agosto, sábado, nós estaremos realizando um projeto financeiro que é para arrecadar fundo para o Caixa, também para a Conferência Distrital que nós estaremos fazendo e, claro, porventura já para os próximos projetos, porque eles costumam, nós temos as mãos de obra dos materiais, então costuma exigir de repente material, um lugar bacana para colocar as pessoas. Semana que vem também nós estaremos realizando um projeto em UBS sobre a hepatite, porque agora estamos no mês da hepatite. Isso. Então a gente sempre procura fazer algo em alusão ao mês que estamos também. Temos
agora setembro, que terá uns quantos projetos bacanas. Outubro tem o Outubro Rosa. E também nós temos grandes parcerias, que são os outros clubes de serviço. Então, nós podendo também, nós sempre fazemos uma troca bem bacana. Nós temos os Demolei, a Liga Jovem, o Léo, o Lions, que são grandes parceiros. São diferentes instituições, mas todos unidos pela mesma causa, o que torna muito bonito, porque além de tudo, esses clubes de serviço nos permitem fazer com que a gente entenda que somos todos iguais e que juntos somos muito mais fortes através da mesma causa. Então, nos permite ter uma troca muito bacana, deixar as diferenças de lado para nos unir pelo que realmente importa. Espetáculo de mensagem, olha aí. Na prática, não só na teoria, na prática, a consciência da utilidade social da juventude. Olha só. Olha que maravilha. Uma pregação que a gente faz há muito tempo aqui, diz, mas isso é um sonho. Não, não é, é real. Então, por isso também nós estamos aqui nos confrontando de boa maneira com esta realidade maravilhosa, fantástica. Vamos apoiar, vamos aprovar, não é? Dar força, valorizar a nossa juventude. Serviço voluntário de todas essas instituições que a Maria Cecília falou, mas estamos falando no Interact Club. E eu vou dar aqui uma notícia em primeira mão. O Interact Club de Dom Pedrito vai ter um espaço na Rádio Sulina semanal para falar a respeito do clube, de todos os seus projetos e a evolução de todos os escopos, enfim, as coisas que o Interact quer fazer e faz. Não só noticiar o que já fez, mas o que pretende fazer. Tá bom? Que coisa boa, que notícia feliz. Com certeza é para finalizar amanhã, mas iniciar o dia de uma forma muito feliz para nós, porque também, além de nos dar a oportunidade de desenvolver os jovens a perderem a vergonha, a se expressarem melhor, é também uma forma de retribuir ao público e de mostrar o nosso trabalho para que chegue cada dia mais em novas pessoas, em novos jovens, para que possa comover a comunidade, a nos ajudar a pegar nessa com a gente, porque não necessariamente precisa ser do clube para nos auxiliar, para nos dar um apoio. Às vezes também a gente nem fala sobre o financeiro, mas também sobre nós sabermos que quando precisar sempre vai ter alguém ali para nos dar uma mensagem de conforto, um apoio. É uma alegria muito grande, com certeza para nós vai ser um privilégio. Hoje, inclusive, é o dia da nossa reunião semanal e vai ser uma alegria muito grande manifestar aos nossos companheiros que nós teremos um carinho já por essa rádio que nos acolhe e que nós teremos o nosso espaço para comunicar os projetos, as ideias, os pensamentos, para aproximar pessoas e principalmente gerações, que é isso que a gente mais busca, que é apresentar os jovens de hoje em dia com uma cabeça evoluída às pessoas das antigas gerações, que é o que inclusive nós mais temos dificuldade, porque hoje em dia as antigas gerações têm a cabeça fechada de pensar que os jovens ainda estão perdidos no mundo da internet, e realmente, de fato, a gente encontra muitas situações assim, mas que ainda nós somos o futuro, nós somos a salvação e principalmente a força de vontade de fazer acontecer, de ajudar e de aproximarmos uns dos outros. Então, com certeza, para nós é uma alegria muito grande. Com certeza ganhei o meu dia com essa notícia e vai ser um prazer imensurável a poder te acompanhar também. Falo agora pessoalmente, já que és um grande amigo e uma pessoa no qual eu tenho uma admiração muito grande. Querida Maria Cecília, que coisa boa essa mensagem que tu passa aos nossos ouvintes. Olha, são mensagens promissoras. Nós gostaríamos de sempre estar aqui no ar falando coisas boas como tu estás falando. Promissoras, que coisas que dão conforto, especialmente à alma, ao coração, ao lado anímico das pessoas. Que coisa bonita. Olha, nós temos aí o privilégio de poder ter a oportunidade de fornecer um espaço para vocês desenvolverem o trabalho de vocês. Eu sei que vocês são suficientes, né, para fazerem isso de
qualquer forma, pela força do pensamento, do sentimento, da índole que vocês têm, que é ótima, é excelente. Mas não custa oferecer uma ferramenta a mais, que seria o espaço na emissora de rádio, como uma demonstração de parceria. Tá? Estamos juntos nessa caminhada, nessa missão que eu considero maravilhosa e certamente os nossos ouvintes estão considerando. Tivemos a alegria de ter a tua participação no programa de hoje. Vais voltar muitas vezes a esse programa e vamos organizar e vamos conversar sobre o programa semanal do Interact, que aí nós vamos entrar em detalhes depois, tá bom? Perfeitamente, com certeza. É a primeira vez que posso participar. Me habilito para uma segunda, terceira, quarta, quinta. Fico muito feliz também em ganhar essa oportunidade através do Interact, para que nós possamos mostrar o nosso trabalho e que essa parceria dure por muito tempo, que ela permaneça e que principalmente faça cada vez mais a diferença. Gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite. É um privilégio sempre poder falar contigo, agora falar com a todos que nos acompanham e também dizer, deixar como mensagem que não precisamos ser de nenhum clube de serviço, enfim, nem algo que mostre que estamos fazendo, mas que em qualquer oportunidade olhem como um clube de serviço e pensem como um voluntário, em como vocês podem mudar, de certa forma, a vida de alguém. Nós não podemos mudar o mundo, mas o pouco que a gente faz já melhora de alguma forma. E, inclusive, esses dias eu escutei uma frase muito bonita, que é: se quer andar mais rápido, ande sozinho, mas se quer andar mais longe, ande com seus companheiros. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem de reflexão para que nós possamos sempre pensar em ajudar o próximo, porque no fim quem acaba mais sendo ajudado é nós mesmos, e principalmente quando você tem companhia. Vamos sozinhos rápido, mas com os companheiros vamos longe. Acredito que da minha parte seja isso. Gostaria de te agradecer e desejar um ótimo dia a todos. Maria Cecília, muito obrigado. O programa agradece a contribuição que tu fizeste, o enriquecimento que tu fizeste a este programa com a tua palavra, com o teu coração, com a tua mensagem inteligente, sábia e muito sincera. Eu te conheço e sei que isto vem lá do fundo da alma e que de fato tu não pregas apenas a teoria. Na prática, tu consegues maravilhas para os teus colegas, para a sociedade, para o meio em que tu estás e valorizando a nossa sociedade exatamente pelo melhoramento da qualidade de vida. Muito obrigado pela tua participação, querida. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Muito bem, nós tivemos então a participação, Norton, olha só, a desenvoltura, né, da Maria Cecília, né? A Maria Cecília é fantástica, Pacazzi. Só quem tem a oportunidade, né, de já ter conversado com ela, eu conheço ela. Eu tinha o hábito, inclusive, quando do jornal Ponte Verde, sim, eu enviava para ela todas as edições. Olha, né? Só. Porque ela é uma menina muito inteligente e pessoas inteligentes têm que também ter contato com ótimos conteúdos, né? Ótimo, ela é uma ótima declamadora, uma menina muito inteligente, proativa. Ela tem uma capacidade mental fantástica. Isso. E, Pacazzi, mais uma vez, parabéns também, porque assim como tu proporcionaste aquele momento para a saúde da nossa cidade, que tem aquele espaço aqui na rádio apresentado pela secretária Márcia, tem aquele momento Unipampa, agora o momento aí com o pessoal ligado a essa juventude fantástica, e eu tenho junto a mim sempre aquela condição de um entendimento de que se nós proporcionarmos aos jovens a capacidade deles poderem, digamos, elevar o seu entendimento da sua participação na chamada coisa pública, com certeza nós teremos um futuro bem melhor
aqui para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, viu, Pacazzi? E a mensagem muita responsabilidade. A mensagem que fica é o seguinte: as coisas não estão perdidas quando a gente vê esse lampejo, essa luz, Com certeza. Não é? Essa aura, né? Essa capacidade de entendimento e de solidariedade. Então não tem nada perdido. Eu tenho muita fé nesse novo momento da nossa juventude, viu, Pacazzi? Claro que sim. Eu acho que eles são parte de uma geração importante, fundamental, mas precisam, sobretudo, de apoio. É isso aí. Precisam de apoio, precisam que realmente os canais próprios e legais sejam colocados à disposição. Mas, Pacazzi, tu sabe que tu falou em lampejos. Algumas instituições, principalmente ligadas ao setor humano, não entendeu muito ainda o porquê que aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as medidas ou adaptações necessárias e preventivas com relação às chamadas chuvas extremas não foram tomadas, visto que muitos municípios aí estão quase embaixo d'água. Norton, eu não quero estragar teu dia. Pois é, barbaridade. Mas o que essas instituições estão verificando, para nós, e eu acredito que para ti também, até eu tenho tocado nesse assunto durante o meu programa na parte da tarde, no Panorama Rural, é o óbvio, Pacazzi. Mais uma vez ficou a narrativa, o discurso, mas os recursos que eram para serem investidos em todo esse processo de prevenção e de melhoria, ficou assim, mas será que eu vou investir e vai chover? Será que vai chover mesmo? Será que não estão exagerando? E aí passou 1 ano, passou 2 anos, o governo federal não socorreu ninguém, porque ficou aquela narrativa, tanto que o setor produtivo está aí praticamente com a água no nariz, como você diz, né? O projeto de lei 5122, que deveria ter sido aprovado para pelo menos nós darmos aí um pouco de dignidade para quem trabalha, para quem produz. E eu, mais uma vez, eu vou falar, Pacazzi, eu não estou falando só de quem planta e de quem cria. Eu estou falando de quem vende, de quem tem empresas, de quem tem empregados, de quem paga impostos. Sim. Porque basta nós olharmos pelas ruas da cidade, o número de placas e alugas e vende cada vez maior, o desemprego sendo cada vez maior nas empresas não só tradicionais, como também nas empresas ligadas à produção, e tudo isso aí deve-se a quê? A um olhar totalmente de distanciamento, de total falta de sintonia por parte do governo federal. E não venham me criticar porque eu estou... mas é do... Não tem nada a ver com partido. É uma questão técnica e econômica. Nós precisávamos solucionar um problema. Não foi solucionado, jogaram nas costas aí do setor produtivo e do setor industrial brasileiro soluções que não são cabíveis, que, pelo contrário, cada vez mais vão dificultar o interesse aí e a permanência do homem dentro do mercado de trabalho, Pacazzi. O Norton, será que não está faltando recurso através dos impostos? Pacazzi, eu posso te dizer assim, com tantas décadas de situações esdrúxulas, da tentativa de se colocar um sistema, nós vimos aí diversos países, e eu não vou citar o nome dos países aqui, tá? Que realmente o resultado final de todos eles, sem exceção, né, é a miséria, a violência, o atraso e a tentativa da perpetuação no poder. Eu não estou falando ditadura, estou falando perpetuação no poder. Aí entenda quem quiser. O Norton, quando foi muito festejada, quando foi aprovada a reforma tributária, e a ideia que se tinha é que a reforma tributária ia não só facilitar a cobrança de tributos, né, facilitar para o pagador de impostos, que ele às vezes ficava num brete, ela não sabia bem
classificadora, né? Que no fim do tubo, né? Para que lado? Para lá ou para cá? Ou para frente? Então, para facilitar... Para quem? Bom, para o governo. O pagador, não, para o pagador de impostos, em primeiro lugar. Facilitar, reforma tributária. Sim, porque quanto mais fácil ele tiver condições de pagar, mais o governo recebe. Sem dúvida. E o segundo aspecto, aliás, que não tem segundo nem primeiro, o outro aspecto que estava aí se vislumbrando é que haveria uma diminuição de tributos, uma diminuição de impostos. O que houve é uma diminuição de oportunidades de trabalho. Bom, então, quando passou tudo isso, se constatou, mas já tardiamente, de que a reforma tributária está trazendo uma elevação de tributos, de impostos, né? Então, eu não sei, me parece assim que não saiu bem como se queria, ou pelo menos pelo lado do pagador de impostos. Tu me permite? Né? Pois não. Quando instituições federais, instituições de governo, Pacazzi, certo? Elas precisam recorrer a senadores e a deputados federais na busca de recursos, emendas, para se manterem funcionando com dignidade, é complicado. Porque, por exemplo, eu entendo que setores federais são obrigações diretas de quem? Do governo federal. É que nem o filho. O filho é obrigação de quem? Do pai. Certo? Sim. Agora, quando essas instituições começam também junto aos municípios, Sim. situações locais, que nem a nossa, começam a bater na porta dos nossos representantes. Pessoal, a universidade lá não tem um laboratório, eu preciso de uma emenda de R$1 milhão lá para comprar um laboratório. Só um minutinho. Mas agora, se o governo não tem condições de suprir as necessidades daquilo que ele cria, por que criou? Por que não fez o melhor dentro daquilo que é relevante? Porque criar por criar, Pacazzi, é que nem tu escrever poesias ao léu. Ora, tu vai muitas vezes cometer erros crassos dentro da própria questão da literatura, mas quando tu cria alguma coisa definida com propósito, normalmente ela tem impacto. Agora, o que está acontecendo hoje? Essa criação avassaladora de universidades no Brasil nas últimas décadas tem impactado na vida das pessoas? O que se vê é uma busca permanente, inclusive aqui de Dom Pedrito, da nossa diretora Nádia, sempre procurando ir a Brasília, sempre solicitando melhorias, mas deveria ser assim? Se uma escola é municipal, quem é que tem que suprir a escola? O município. Não são autoridades A ou B, é o município que tem que bancar a sua manutenção. E as que são federais não deveria ser, por pressuposto, a mesma coisa? Olha, é bom que se esclareça o seguinte, que não há especificamente nenhuma crítica a este ou aquela instituição, nada disso. Está se falando sobre uma constatação. É evidente que se dá todo o espaço para que venha, quem interessar possa, provar que, por A mais B, objetivamente, que esses recursos chegaram. E quanto chegou e para o quê? O que se constata a partir da realidade, que aquelas cidades que foram atingidas lá pelas enchentes, não houve, isso foi há 2 anos atrás, não houve um movimento de maneira determinada, né? Bem clara. Houve, Pacazzi, pela iniciativa privada. Certo, não, eu digo sob o ponto de vista... E associações e fundações... Sim. Me perdoa, né? Não, tudo bem. Porque agora, quando anunciavam, não, nós vamos fazer 200 casas, eu acompanhei. O que eu vi foi que fundações privadas, instituições de benemerentes aí, sabe? Filantrópicas, adotaram e construíram casas e construíram mecanismos aí para as pessoas terem um mínimo de dignidade. Porque até o ano passado tinha muita gente morando ainda lá na região metropolitana embaixo de lona.
Não, o Norton pode ter havido... E não eram pessoas de rua, né, Pacásio? Sim, pode ter havido até uma boa intenção, louve-se isso, né? Uma boa intenção. O que não houve foi a disponibilização prática de recursos para que se fizesse de forma urgente, né? Premente, né? Em razão daquela catástrofe toda que foi a enchente de 24, né? Para que isso se solucionasse, não vai evitar de todo, mas vai diminuir e muito os efeitos nefastos daquela enchente. O problema é que na flagelo, sequência, né, do trabalho feito por alguns setores, e foram vários setores para cá, muitas mãos que trabalharam, o setor empresarial, a indústria, para socorrer as pessoas, apareceram os engenheiros de obra pronta, né? Sim. E apareceram, e aí era foto, era selfie, era isso, era aquilo. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos que a sociedade como um todo entenda que as escolhas que foram efetivadas não deram certo. Que os mecanismos que foram colocados, digamos, à disposição não funcionaram. E continuam não funcionando. A questão é, por que não fizeram? Se tínhamos aí investimentos para se criar sistemas preventivos de acompanhamento, e para que mandaram gente lá para o Uzbequistão, lá para a Irlanda, sabe, né? Irlanda não, para a Holanda. Né? Lá para a Holanda. Para que mandaram todo aquele povo e era viagem para cá e viagem para lá? Aí, aonde? Aonde foi aplicado? Eu não preciso ir lá na Holanda para saber como funcionam os sistemas de canais deles, basta eu acessar a internet, mas tinha que ir, fotos, né, viagem, tudo aquilo ali. Pacásio, houve na sequência daquela tragédia que matou muita gente e que fez com que muita gente, inclusive, tirasse a sua própria vida através do suicídio. Houve também a locupletação por muitos, inclusive os chamados influencers, que usaram aquilo para se autopromover e ganhar, inclusive, patrocínios de empresas ligadas ao governo federal. Enfim, Pacásio, muita gente se deu bem, mas grande parte daqueles que sofreram na pele, daqueles que perderam tudo, perderam família, perderam propriedade, perderam os seus bens, esses ainda continuam esperando uma resposta. Agora, Norton, alguma coisa foi feita, não, né? Não foi, Pacásio. Alguma coisa foi feita pelo mas governo. Mas não da maneira que deveria ser. Quer dizer, não foi suficiente? Não, lógico que não. Mas aí é a minha dúvida. Será que não faltou dinheiro? Não tem que se cobrar mais impostos? Quem sabe? Aliás, o imposto... A cobrar mais impostos? Não sei, eu estou perguntando, estou questionando. Quando tu assiste as manchetes e os números que são propalados, e porque agora falar em bilhões é fato comum. Sim. Falar em trilhões, assim, é uma coisa que... Mas já estão falando em trilhões. Então, milhões já não é nada. A Mega Sena vai dar 500 milhões, 400 milhões, já virou fato comum. Sim. Agora nós temos que começar a pensar que os impactos vêm em bilhões e trilhões. Eu constato, pelo que eu pude assistir e ver, que algumas coisas foram feitas, só que não foi suficiente, né? Para enfrentar situações paliativas, né, Pacásio? Eu não sei, Norton, não foi suficiente, né? Mas alguma atitude se tomou, veio uma verba e tal, só que não foi suficiente. O que nós temos pela frente, na atual situação, é o seguinte: é um estado de calamidade se avizinhando e é real. E nós vamos vamos ver o filme de novo. Né? Está aí, hoje de manhã se ouviu o noticiário, se viu que tem cidades aí que já foram alagadas. Está embaixo d'água de novo. Ao rio Jacuí, não sei, tudo aquilo ali, Taquari, todos eles do I ali estão todos comprometidos. Eles estarão sempre na área, de ataque frontal, Pacásio. Agora, por que ao longo desse 1 ano e meio, 2 anos, os investimentos que deveriam ter sido feitos
não foram feitos. E se foram feitos, foi feito muito pouco e talvez não da maneira como deveria ser. Eu estou dizendo, não foi suficiente. Houve a boa vontade, houve um interesse de fazer e tudo, mas só que não é questão de apontar dedos, viu, Pacari? Sim, sim. Mas sim de tentar entender e ter uma resposta efetiva. Porque no momento em que tu vê, por exemplo, vamos ser bem claros, sim, o governo do estado, em ótima atitude, distribuindo uniforme escolar para todas as escolas. Perfeito. A gurizada toda uniformizada, de abrigo, inclusive hoje eu fui levar o Thiago lá na escola dele, sim, todo mundo, porque agora é obrigatório usar o uniforme. Perfeito. E olha que isso aí deve ter custado muito dinheiro. Aí tu vê tantas ações promovidas pelo governo do estado, que envolvem grandes valores, mas aí ficam surgindo essas notícias e esses ecos ainda relacionados ao que não foi feito para socorrer aquelas pessoas, Pacazzi. Aí vem a dúvida, por que não foi feito? Ou, se foi feito em que escala? Ô Norton, eu estou aqui revendo... Nada contra o governo. Sim. Eu estou aqui revendo, não, houve boa intenção na prática, objetivamente não veio em tempo o recurso. Isso que nem tu questionar, né, o serviço da Equatorial e da Corsan. O que é Equatorial, efetivamente, desde que foi tornada aí a concessionária para atender grande parte do nosso estado, inclusive a nossa cidade? Sim. O que evoluiu? Porque nos últimos 2 dias, ontem eu estava aqui com o Jefferson, Pacazzi, tem residências na cidade com tinha até ontem pelo menos, sim, com mais de 48 horas sem energia elétrica. Sim, sim. E no interior do município a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o que evoluiu? O que melhorou? Porque se nós não cuidarmos do básico, que é a manutenção do serviço básico, qual é o serviço básico numa concessionária de energia? Que a luz não caia por qualquer coisa. Manter a energia. Manter a energia. Mas se qualquer ventinho que dá aí do lado dos castilhanos já vem deitando postes e caindo e rompendo os cabos de rede, então só um pouquinho. Realmente, o que foi feito? Em que nível que foram feitos os investimentos para suprir a nossa região, Pacazzi? O Norton, a nossa Constituição diz assim: é dever do Estado, direito do cidadão, à saúde, à educação, segurança e infraestrutura. Então, pela ordem, né? Nós temos que remunerar muito bem, de qualquer forma, os profissionais da saúde, todas as pessoas envolvidas na saúde. Perfeito. Pública. Perfeito. Eles têm que estar aí numa prioridade de pagamento, de prestígio, enfim, de apoio, né? Da mesma forma, as pessoas que estão conectadas ao setor da educação. Perfeito. Né? Então, o professor tinha que ser uma das profissões mais bem pagas de toda a sociedade. Até para que ele possa, na prática, no alto da sua atividade, Pacazzi, como antigamente, lá vou eu falar de antigamente, né? Sim. Que nós chegávamos na escola e olhávamos, pronto, tá lá o professor. Aquele é o mestre. Pois é, mas hoje em dia, Norton, não salvo raras, honrosas exceções, né? Não encoraja, né, o indivíduo a ir. Eu ontem falei com uma pessoa... Tem professor apanhando de aluno? Eu ontem falei ou dos pais dos alunos? Eu ontem falei com uma pessoa, uma jovem, que está numa outra atividade funcional, não digo profissional, funcional. E aí ela me revelou que ela era professora. Tá? Jovem, era professora. E precisou, por uma questão uma óbvia, né, muito clara, né, necessidade pessoal, né, e familiar, ela precisou trocar de função. Não deu para continuar como professora pública. Então é lamentável isso, quando deveria se pagar muito bem aos profissionais da saúde. Afinal de contas, são conectados, esses conceitos estão conectados ao bem maior, que é a vida. É a vida.
né? Saúde, educação, segurança. Olha, todas as pessoas envolvidas aí na segurança pública deveriam ser muito bem remuneradas, mas muito bem remuneradas. São eles que estão uma escala, na frente, claro, uma questão de hierarquia. Tinha que ser lá no topo, né? E também as pessoas ligadas direta ou indiretamente à infraestrutura, deveria se priorizar essas 4 áreas. Mas quando já que diz na Constituição... Mas se tem alguém também promovendo sucateamento disso aí, tu vai fazer o quê? Pois é, Norton, mas o sucateamento nem sempre é intencional, eu acho que eu acho que não sei, mesmo? Né? Eu prefiro acreditar que as pessoas não têm aquela intenção, só que esqueceram, né? Deixaram de lado, não deram a devida importância. O apedrejamento, e eu não vou nem citar textos bíblicos aqui nesse horário, quando há o apedrejamento moral em cima de determinadas instituições, viu? Porque casos, Pacazzi, vão acontecer. Casos. Toda vez que tu lida com um indivíduo humano, tu tem que estar preparado para que o inesperado aconteça. Não deveria, mas pode acontecer. Agora, quando tu generaliza, certo? E o apedrejamento se torna algo comum e coletivo, principalmente quando esse setor é o setor da segurança, da educação, da saúde, nós corremos um grave risco como sociedade de entrarmos num limbo e podermos não ter a luz lá no final do túnel para reencontrar o caminho de volta para casa. Olha aqui, o José Souza, bom dia, amigos. Essa programação é muito elucidativa. Um abraço, Deus abençoe a todos nós. O Júlio, lá do bairro Arvorezinha de Bagé, também está na audiência, te mandando um grande abraço. Um grande abraço a ele também. Então, José, muito obrigado, José. A Lorena Estoqueiro está aqui. Bom dia. Dei uma olhada nesse vídeo. Estamos na escuta do programa. Bom, agora no primeiro intervalo, Lorena, vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Em seguidinha. E vamos comentar. Muito obrigado pela audiência. Pacazzi, o Krause te mandando também um grande abraço. Um grande abraço. E o Krause faz uma colocação muito interessante, que eu acho que a gente tem que... Na vinheta da Corsan, sim, eles dizem que os efluentes somente são jogados no rio, e eu já ouvi isso aí também, após rigoroso tratamento. Em Dom Pedrito, que tratamento é esse? Aonde está essa estação de tratamento dos efluentes que antes de serem jogados os produtos do rio para casa? É a Lagoa de Decantação? Bom, já voltamos a esse tema. Vamos fazer um rápido muito rápido, tá? Só para eu olhar este vídeo aqui da Lorena, tá bom? Muito bem, Pacazzi, já retornando com o programa aqui, Tema Livre. O nosso amigo Fabrício, que é o representante do Jornal do Comércio, e lembrando a todos que se você quer o jornal de cortesia, tá? Tem que ligar para a área 53 999-030355. Vamos repetir. 53-999-030355. Tá bom? Olha, o vídeo que a nossa amiga Lorena Estoqueiro está mandando, um vídeo bem nítido, né? De uma pessoa invadindo ali um espaço particular. Opa! O espaço alheio? É um espaço particular, não é público, é da pessoa, propriedade da pessoa. À noite ou de dia? Não, de dia, em plena luz do dia. É um fato estranho, né? É uma invasão, assim, para tirar algumas coisas, eu não sei. Mas será que ele estava tentando descobrir alguma coisa? Eu acho que descobrir não. Levar alguma coisa. Será que é algum alienígena? Não. Que anda aparecendo muito agora, né? Eu não sei que... Não veio, não desceu de nenhum disco voador. Mas, Pacazzi, quando existe a sensação da impunidade, existe a decisão de cometer o ato, né? É isso aí. É exatamente isso. Olha, eu insisto
que não existe cão de rua, e sim na rua. Ah, mas o que muda isso? Simples. Quando se diz de rua, está se admitindo, para qualquer efeito, de que este animal está no seu habitat natural. E não está. E não está. A não ser que alguém prove por A mais B, que venha cá, que defenda a sua tese. Nós estamos abertos aí a conversações, por que não? Né? Então, que defenda esse ponto de vista. De repente, estamos nós errados. Eu adoro os cãezinhos. Sabe, Pacazzi? Sim. Eu gosto muito de cachorro, gosto de gato. Eu já tive lá em casa que a Thaís criava, tartaruga. Tenho vários. Porquinho da Índia, sempre foram muito bem cuidados. Mas dentro de casa. É isso aí. Dentro do pátio. Sob os nossos cuidados. Porque quando nós adotamos um pet, um animalzinho, um cachorro, Sim. enfim, nós temos que cuidá-los. Porque afinal, se nós vamos tratar eles de uma maneira diferente, então eles não são como fosse, digamos, um filho da casa, um membro daquela residência. É uma coisa comum que pode ser colocada para a rua a qualquer momento, um objeto. E não, um animalzinho é um ser vivo. E ele tem que ter a mesma atenção da nossa parte. E deixá-los na rua, é um cão comunitário. Não é. Porque se nós começarmos a cuidar alguém que está na porta da nossa casa, obviamente que aquilo começa a se tornar nossa responsabilidade para casa. Não, até, Norton, pode ter alguém que se proponha a essa nobre tarefa de cuidar um animal, uma coisa assim. Hoje é um cão, pode ser outro, enfim. Mas não no espaço público, porque o espaço público é exatamente uma apropriação. Se é para esse propósito, é uma apropriação indébita. Não é direito, né? Afinal, então, aquele espaço público deixa de ser público para ser particular. Eu conheci um senhor ali na 21 de abril, Pacazzi. Sim. Que ele tem ele montou uma barraca, alguma coisa, abaixo ali da empresa da John Deere. Ele mora, acho que é desses pessoas que andam caminhando de cidade em cidade. Sim, mas faz tempo que ele não caminha, eu cheguei ali, olhei para casa e era um sem número de animais, cães, e ele com filhotinhos que ele me disse... Então numa área de risco, aí eu tem perguntei trânsito para ali, ele né? assim, mas e o senhor? Ele, sim, as pessoas jogam, eu vou lá e busco para cuidar deles. É lamentável essa situação. Agora, essa compreensão é interessante que as pessoas se deem conta disso. Não existem pessoas de rua. Tem pessoas na rua, lamentavelmente. Na rua, lamentavelmente. Mas será que esse caso, que o vídeo que a Lorena passou para ti, não seria um cão disfarçado? Tentando encontrar um pátio? Eu não sei, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, tem que fazer um esforço mental para entender que aquilo é. Porque hoje vem, né? Essas roupas aí de ursinho, de coelhinho. Mas não é qualquer cão que abre portão, hein? Não é qualquer cão que abre portão. Não, e agora imagina o drama do proprietário do local. Se por acaso ele responde ou reage, sim, pode ser até acusado de maus tratos animais. Mas a situação é séria, Pacazzi. É muito séria. É muito séria. Muito séria. Nós estamos aí hoje, digamos, desprotegidos legalmente frente a tudo aquilo que pode nos atacar, viu? Norton, notícias da eólica, que Opa. tal? O que tu sabes? Estou te ouvindo. Não? O que tu sabes? Não, eu estou te ouvindo, pode falar à vontade. Bom, o que eu sei é que está já a licença prévia, do ponto de vista ecológico, já foi fornecida, né? Uhum. E agora vem a outra, que é exatamente a aproximação de toda essa questão da realização do projeto. Opa! Né? Da efetivação do projeto. Mas qual é a questão ecológica que pegava ali? Não, eu acho que pega, né, Norton? Não só não só pelo erguimento da torre, que vai ficar permanente ali, gerando energia
elétrica através dos ventos, mas também de todo o processo de construção do lugar, né? Tu vês que isso aí não é mágica, né? Eles não vão clicar ali no computador e vão ter a usina. Isso depende de transporte, depende de instalação. E transporte grande, né, Pacas? Muito grande. Um efeito que vai produzir isso, sem dúvida, incontestável, é o beneficiamento das vias, né, de acesso. As estradas, não tem a menor dúvida. Não é em qualquer... Vai entrar por onde? É uma boa pergunta. Será que vão entrar por aquela RS ali de São Domingos em direção a Lavras? Provavelmente sim. Então vão ter que pegar um helicóptero para casa. Mas eu não sei. Imagina as outras estradas municipais e vicinais. Né? É difícil. A gente tem que fazer um cálculo direitinho para ver como é que isso vai funcionar. Mas de repente o Donald Trump ajuda. Ele tem aqueles helicópteros grandão lá? Não. Ele está mais interessado em outras coisas. Acho eu. Mas assim, Norton, isso é um benefício que vai ter para realizar isso, é preciso infraestruturar. E faz parte dessa infraestrutura vias de acesso, né? Pelo que se sabe, por enquanto, isso não vem de avião, vem por terra, né? Claro. Bom, o que eu sei, assim, a priori, informalmente, é que ainda não houve, digamos assim, um contrato final, assim, um acerto final com os futuros sócios, né, parceiros, que são os proprietários das áreas, onde essa usina será instalada. Não é num proprietário só, são vários, são 90 torres. Os que vão ceder os espaços? Não, aí não, eles vão negociar. A negociação. Entende? Essa cedência não foi feita por decreto. Pelo menos, salvo melhor juízo, até o momento não pode ser feito assim. Está decretado que é de utilidade pública, até porque a empresa não é pública, é uma empresa privada que tem a concessão governamental, né, do Estado brasileiro, para fazer essa exploração. Então tem que haver todo um ambiente de negociação com os proprietários das áreas. E essas negociações, como são contratos extremamente longos, ninguém vai fazer um contrato de 5 anos, 10 anos. Não, isso é pouco. É contrato de muitos anos. Décadas. Tu imagina fazer todo um trabalho de erguimento daquela torre, daquela... Sim. Vence o ano que vem, aí desmonta, aí não dá acerto da renovação do contrato, desmonta. Não. É alguma coisa que vai ser fixa, né? Vai ficar, né? Provavelmente aí por 4 décadas, né? Provavelmente, ou quase isso. Então tem que ser, esse contrato tem que haver imagina, um contrato que está prevendo, né, todo um futuro. Então tem que ser muito ajustado isso aí, tem que ver como é que algumas pessoas, e muitas estou vendo aí, que estão aceitando, né, direitinho as condições, como é que vai ser a participação, tudo isso sem problema nenhum. Agora tem muitas outras que ainda estão em dúvida, não sabe exatamente como é que isso vai acontecer. Sim. E acham assim, né, en passant, algumas pessoas acham que não é conveniente, não é um bom negócio, pelo menos na atualidade, para elas, né, para os proprietários. E tem essa liberdade, diz, olha, procure outro lugar, aqui não. Tem gente assim, tem outras que estão atrás. Não, faço questão, é uma maravilha, vai ser uma beleza, tá bom, cada um. Ainda bem, de tudo isso fica, Norton, o seguinte: a consciência e o conhecimento de que nós temos essa liberdade de deliberar sobre o que é nosso, na nossa propriedade, esse respeito à propriedade. Que bom isso, né? Muito bom. Pacazzi, excelente. Pois não. Tu falou em propriedade, cada vez mais aumenta, e isso aí é a nível Brasil, aumenta a invasão por parte do SUS Escofra. Conhece? Como? O SUS Escrofa? Não. É o javali. Esse é o nome científico dele. Tá. Então os javalis avançam cada vez mais sobre lavouras, destroem nascentes e ampliam cada vez mais o drama nas propriedades rurais no Brasil.
Tu já imaginou? Aquilo que era para ser exótico virou o terror. Pois é. Não é? Pois é, não. E ao mesmo tempo você criam leis que dificultam até a questão do manejo desses animais, que não tem nada a ver conosco, né? Bom, mas e se houver uma perda, vamos imaginar assim, a pessoa pode, digamos assim, a pessoa fez um empréstimo bancário, tá? E lá no empréstimo bancário é para fazer uma lavoura, né? Que é uma atividade agrícola é uma atividade de risco, sempre é. Sempre é. Porque tem essa questão do força maior, tem toda essa questão, né? Força maior, caso fortuito, essas coisas assim, né? Bom, então é sempre é uma questão aí extraordinariamente de risco, né? Então, lá nos itens lá desse contrato, certamente tem um seguro, né? Tem um seguro para isso. E nesse seguro deve constar, olha, quando vier chuva de pedra, vento muito forte, uma guerra, revolução, tem que ter tudo isso para garantir aquele pagamento, né? Imagino que sim, né? Deveria, né? Deveria ter, né? Deveria. Então, eis a questão. Agora, será que dava para incluir nesse seguro ataque de javali? Pois é. Que ele virou o grande problema hoje dentro do cenário da produção. Pensada, né? E os javalis já estão invadindo cidades. E eles são predadores e extremamente agressivos. E aí, tu vai dar um tiro num javali, tu vai matar o javali e te bota na cadeia? Pois é. Aí tu vai pra jaula em função do javali? Para cá, vamos responder ao Krause com relação à questão dos efluentes? Vamos lá. A Corsã afirma que o tratamento tem que ser feito e por isso eles estão cobrando essa taxa para o tratamento, para que os efluentes ali, né, eles cheguem na sua totalidade pura dentro quando forem jogados no rio. Mas a pergunta é, né, Pacazzi? Onde é que é a nossa unidade de tratamento? Pois é, mas não é lá nas lagoas de precipitação. E a vinheta da Corsã é bem clara. Eu vi hoje de manhã, eles são positivos, né? Que eles dizem que os efluentes somente são jogados no rio após rigoroso tratamento, Pacazzi. Pois é. A única coisa que tem de rigorosa nesse momento é a cobrança em cima do cidadão, viu? Porque, lógico, nós sabemos da necessidade do tratamento, Pacazzi, porque senão o nosso rio vai virar um esgoto. Agora, o setor público, por via de regra, ele tem que oferecer alternativas. Não pode ser assim, vamos cobrar, sim, vamos cobrar, mas vamos oferecer, sim, a estação de tratamento, aonde? Porque uma lagoa de decantação não é uma estação de tratamento. A estação de tratamento nós temos a ETA ali, que é para tratar a água para o nosso consumo. Não tem nada a ver com essa questão de esgoto, de saneamento. Pois é, mas o usuário, o consumidor, ele tem meios e maneiras de reclamar disso, né? Através das agências, né? Controladoras, as agências fiscalizadoras. Tem ou não tem? Porque quando foi tratado isso aí, Pacazzi, nós tínhamos a Corsã como a concessionária que estava prestando serviço. Sim. E a Corsã, por ser pública, não é? Pelo menos ter o seu grande parte do seu patrimônio, do seu percentual público, a Corsã faria isso aí e pronto. Mas quando entra uma empresa privada, a empresa privada não quer saber. Ela vai cobrar, e vai cobrar muito. Bom, tá bem? Mas ficou sem resposta, né, Pacazzi? Mas ficou. Uma das condições que, pelo que eu sei, né, posso estar errado, né, ou não saber direito, ignorar isso, né, pelas condições de privatização, é exatamente o cumprimento de todas essas demandas, né? Mas foi a ONU que estabeleceu. Pois é. A ONU que mandou. Mas a ONU também manda os americanos não bombardear o Irã, manda o Irã não bombardear os americanos, quer dizer, a ONU manda tudo e não manda nada. Será que a ONU não mais atrapalha do que ajuda? É a história do caminhão do Chico Anísio.
Pode ser? Que pifava, não ligava, não tinha freio, não tinha motor. E ele estava indo para uma partida de futebol, disse, que a gente fosse, estava tudo bem, um grupo lá, né? Grupo da cerveja. Mas precisava trazer o caminhão. Para casa eu estou partindo? Também. Tá bem? Também. Um grande abraço para ti, para os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos. Eu retorno na próxima quarta-feira contigo, né? Isso. Tá? Eu te deixo à vontade aí. Um abraço. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sintonia. E apenas reforçando o seguinte, nós aqui não fazemos assim absolutamente ataques críticos a instituições, não. Fazemos constatações como qualquer cidadão tem o direito de fazer. Qualquer situação, em qualquer tempo. Né? Simplesmente constatações. Lamentamos que as questões não tenham acontecido, né? Que os projetos não tenham sido levados adiante. Então, a gente fica lamentando apenas lamentando. Porque, por exemplo, uma constatação que se vê é que as providências que deveriam ter sido tomadas de maneira concreta, de maneira sólida, objetiva, né? De maneira providente nessas cidades, nesses municípios que foram lamentavelmente atacados por esse flagelo. 2 anos depois acontece alguma coisa semelhante e eles passam pelo mesmo problema. É igual, mesma coisa. Hoje a gente teve a oportunidade de ver nos noticiários aí, nas televisões, nas rádios e tudo, né? Os mesmos municípios, as mesmas regiões que foram afetadas pelo flagelo estão sendo novamente. E aí, quer dizer, a providência que deveria ser urgente, prioridade, não foi, né, tomada. É uma constatação. Não se quer fazer caça às bruxas, culpar as pessoas, de jeito nenhum, nada disso e nada disso. Né? Simplesmente uma constatação que se lamenta. Nós temos que lamentar, certo? Muito obrigado pela sintonia, pelo carinho de todos, pela compreensão, pelo apoio. E não esqueçam, aquele que vence tem muitos amigos. Aquele que perde tem bons amigos. Um abraço. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.